14 de julho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. E Lana. Hoje nós vamos ler Provérbios 22 ao 24. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riquezas, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção as ensina a se comportarem. Quem enriquece às custas dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios, para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se dele. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Provérbios 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída.
Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fica olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência, e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Mais alguns provérbios dos sábios. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunho contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uvas de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinho e coberto de mato, e um muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco, mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Concluímos os 3 capítulos de hoje. E eu já tenho um versículo aqui. Fale. Que eu gostei muito. Versículo 10 do capítulo 24. Porque fala muito do contexto da atualidade, né? Que nós estamos vivendo dentro desse cenário de pandemia. Que diz, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Na realidade, a palavra de Deus, ela traz essa convocação de você buscar ter uma posição de resiliência diante das dificuldades. Não estou dizendo com isso que ignoro a dificuldade ou diminuo a dificuldade de cada um. Mas dentro do contexto real de cada pessoa, ela precisa entender que é exatamente no momento da crise, no momento da dificuldade, que ele ou ela precisa ser forte. Porque
quando as coisas são favoráveis, é muito mais fácil fazer com que elas deem certo. Mas a crise, ela traz à tona o melhor de nós. Por quê? Sim. Porque nessa busca por sobrevivência, nessa busca por persistir, por vencer, a gente vai começar a procurar por uma saída. A gente vai começar a procurar por uma estratégia que nos leve a essa superação. Pronto, é essa palavra que eu queria Qual encontrar. é que você falou? Eu estava procurando aqui no Capítulo 24, versículo 10. Oh, ok. 24, versículo 10, esse aqui. Muito Então, é muito importante pertinente a esse gente versículo entender que esse momento, ao contrário do que muita gente pode pensar, mas eu ia romper e de repente veio a crise e aí tudo que eu planejei deu errado. E o que eu venho aqui para dizer? Esse é o momento em que nós vamos ter que trazer uma ressignificação acerca dos nossos desafios, acerca dos planos que nós tínhamos. Então, o desafio invoca essa ressignificação. Eu sou um autônomo e o meu negócio está fechado porque a crise exige isso, a situação de pandemia exige. Tudo bem. O que é que você pode fazer dentro desse cenário para que você consiga vencer esse momento de crise? Então, é isso que a gente precisa entender, que essa fraqueza, esse ser fraco numa crise, prova o quanto que a gente realmente é fraco, porque a gente não buscou no meio da crise essa estratégia para vencê-la. Vamos falar, por exemplo, dentro do contexto que a gente se encontra, tá? Vou falar do meu contexto, por exemplo. A gente sabe que a cidade de refúgio, ela tem vários cursos, né? Ela tem o celeiro de pregadores, a Liga de Libertadores, a escola de pastores. E a gente não está podendo ter aula. Por quê? Porque não pode haver aglomeração. Então, qual foi a maneira que a gente encontrou de continuar dando seguimento aos cursos, de continuar investindo ministerialmente na vida das pessoas? A gente conseguiu fazer com que esses cursos sejam aplicados através da internet. Ou seja, houve uma ressignificação. A gente podia ficar de braços cruzados, dizendo, tá na crise, não pode juntar o povo. A fraqueza está em você ver a crise como uma derrota, né? A fraqueza está em você não procurar uma saída no meio da crise. Exato, vê-la como uma coisa assim, pronto, tô derrotado. Não tem mais jeito. Sendo que a força na crise seria se levantar e reinventar-se. Que é o exemplo que você deu, né? Sim. Se reinventar, porque é muito fácil ser forte quando tá tudo bem. Agora, quando você é forte na crise, você se torna forte 2 vezes. 2 vezes, porque você sai daquela crise com uma resiliência muito maior. Você está na crise forte como teria que ser e mais forte porque está acontecendo o que está acontecendo. E sai dela ainda mais forte. Vamos ver, 3 vezes mais. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Por quê? Porque não entende eu sei que é difícil falar isso, né? É difícil falar isso, principalmente na vida de pessoas, inclusive que você acabou de citar aí, né? Nas situações agora, meu Deus, quanta gente está desempregado. Entendeu? Vamos trazer para a vida secular, né? Quantas pessoas pararam tudo, né? A situação como está. É ser forte, você se levantar no meio de toda a fraqueza dos momentos que você está vivendo, porque é difícil mesmo. Claro que é difícil, não vou falar que é fácil, porque não é. Mas é o que a gente está dizendo, se você se levanta, se você encara a crise, bom, eu não vou ficar de braços cruzados, que aqui fala várias vezes, né? Que quem dorme, quem fica ali com braços cruzados, mais pobre vai ficar. Exato. Então, assim, nós não estamos falando de riqueza aqui, nós estamos falando de se superar, né? E o que pode ser mais valioso do que você se reinventar em momentos mais difíceis. Quando é fácil, nos momentos tranquilos, né? É muito fácil, mas no momento difícil, você se levantar, você fica realmente... É muito claro, a vitória é muito mais forte, é muito mais prazerosa, né? E ela é muito mais abrangente, né? Aqui dentro da gente, na verdade. A gente viu, por exemplo, o pessoal que trabalha no ramo alimentício, né? Os restaurantes estão fechados, mas eles descobriram uma maneira de não quebrarem. Como? Entregando comida, o delivery, o iFood, hoje em Uber dia, Eats. Enfim, descobriram. A gente vê, por exemplo, o pessoal que trabalha com costura. A gente sabe que essa questão dos eventos... Não se sabe quando que vai voltar a ver os eventos. E a gente vê esse pessoal da igreja que trabalha com essa área de moda, de costura, se reinventando.
Por quê? Para poder vencer a crise. Então, é isso que Estão a gente precisa passando entender. crise. Por exemplo, ficou muito tempo aí os cabeleireiros fechados, né? Os salões. E a gente via os cabeleireiros da nossa igreja descobrindo uma maneira de se reinventar. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o braço, eu vou esperar a pobreza me atingir de uma forma que eu venha perder tudo? Não. Eu vou me ressignificar, eu vou descobrir uma maneira de fazer aquilo acontecer. Então, esse versículo falou muito comigo. Provérbios 24:10, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, que você encontre na crise uma oportunidade e não uma justificativa para a derrota. Amém. Que Deus abençoe sua vida com o provérbio de hoje.